Olá pessoal, estamos aqui na Casa de Farinha Comunitária da Associação de Riachão do Pereira, uma casa de farinha simplificada, onde nós iremos estar falando hoje um pouquinho sobre as boas práticas no processamento ou na produção de farinha de mandioca, tá bom? Então, por que é importante fazer as boas práticas no processamento? Primeiro, quando nós fazemos as boas práticas no processamento, que é a questão da higienização, desde a chegada da mandioca até a parte final, que é a questão de comercialização, e também a questão do farinheiro, que é um manipulador de alimento. Essas boas práticas são importantes por quê? Porque asseguram um alimento de qualidade. Temos a questão da inocuidade no alimento, a questão de termos um alimento seguro, um alimento sem risco de contaminação. E também asseguramos uma fonte extra de renda para o produtor. Lembrando que a cultura da mandioca, ou atividade da mandiocultura, é uma das atividades mais antigas do mundo. Desde os seus antepassados que a mandioca vem sendo processada de forma ainda rústica em algumas casas de farinha, né? Através algumas casas de farinha não tem a raspadeira mecanizada, ainda é na parte manual. A prensa ainda é daquelas prensas de madeira, o ralador ainda é manual, tem que fazer o esforço manual. Então isso tudo, hoje em dia, isso tudo através da tecnologia, dos maquinários, vem se modernizando. Isso faz com que, a cada dia que passe, as normas de segurança do alimento também se reajustem, né? Por quê? Porque é importante nós seguirmos as normas. Primeiro, a partir do momento que nós seguimos as normas, nós podemos entrar num mercado específico para a produção de farinha, né? Que dê uma segurança maior, que atinja os parâmetros que a lei permite. Podemos entrar num mercado específico, né? Um mercado que realmente que traga mais renda, que traga mais sustentabilidade, justamente por quê? Porque a mandioca, a atividade de mandiocultura, é uma atividade que nos gera bastante renda, a partir do momento que nós trabalhamos de forma correta. Lembrando que da mandioca nós não perdemos nada, por quê? Podemos fazer o processamento, e vamos ter a farinha de mandioca, podemos ter também os seus derivados, que seriam o quê? O beiju, a tapioca, a goma, e também podemos fazer também o reaproveitamento lá do nosso material, das sobras do material propagativo, para fazer a questão da alimentação animal, alimentação alternativa, como também da raspa de mandioca que vai sobrar aqui. Também podemos fazer o reaproveitamento. Lembrando que a cadeia da mandioca é uma das atividades que mais crescem hoje no Brasil. Por quê? Porque a partir de alguns elementos da mandioca nós podemos também abranger outros tipos de culinária. Lembrando que hoje muitos restaurantes reaproveitam, aproveitam a entrecasca da mandioca para fazer alguns salgados, por exemplo, a coxinha, o brigadeiro, que é um doce, né? Podemos fazer bastante coisa a partir da mandioca. E isso abrange um leque enorme, principalmente quando nós pensamos nas variedades mansas, nas variedades de mandioca mansas, que tem o baixo teor de ácido cianídrico, que isso faz com que nós também podemos fazer a questão do processamento mínimo dessas raízes e vendermos na feira embalada a vácuo, ou feito o processamento de higienização nessas raízes, e podemos dar um outro valor para essas raízes. Mas bem, como nós estamos falando de boas práticas no processamento da mandioca, essas boas práticas, pessoal, inicia-se logo na recepção da mandioca na casa de farinha. Por que essas boas práticas se iniciam logo na chegada da mandioca na casa de farinha? A partir do momento que nós trazemos ela lá do campo, da nossa propriedade para a casa de farinha, como aqui, que é a casa simplificada de mandioca, essas raízes, pessoal, elas têm que passar pelo processo de sanificação dessas raízes. O que é isso? A lavagem dessas raízes. Por que nós devemos fazer essa lavagem? Primeiro,
para retirar a maior parte de sujidades e terras que porventura estejam ainda nas raízes. Essa sanificação nós fazemos depois de retirar a casca, de fazer o que? A raspagem da mandioca. Nós fazemos essa sanificação justamente porque em algumas casas de farinha, como eu citei anteriormente, adota ainda o processo de retirar dessa casca manual, é a raspagem manual. Então, no pegar de uma pessoa para outra, então pode ficar algum resíduo de sujidade ou de algum micro-organismo nas raízes. Então, por isso que devemos fazer essa sanificação nas raízes, tá bom? Logo depois de fazer a sanificação, ela vai passar pelo processo de prensagem. Esse processo, pessoal, é para retirada do ácido cianídrico. Por quê? Lá na frente eu vou estar explicando mais para vocês por que a questão de nós devemos tirar a questão do ácido cianídrico da mandioca. Tá bom? Porque ela está assegurada na lei. Então é um dos requisitos para uma farinha ter boa qualidade, que é a análise físico-química dessa farinha. Então, por isso que nós devemos retirar o ácido cianídrico para não ter aquele gostinho amargo na nossa farinha. Tá bom? Nós vamos reaproveitar essa manipoeira para fazer adubo, para fazer sabão, para fazer detergente, para fazer algo. Tem pessoas que ainda fazem o sorvete, a cachaça dessa manipoeira. Então nós vamos reaproveitar essa manipoeira, porque a manipoeira também jogada no meio ambiente, ela traz um prejuízo ambiental para o nosso ambiente, porque ela acaba contaminando o lençol freático. Então nós devemos também reaproveitar a manipoeira. Então mais um fator importante porque da mandioca que ela igual eu falei, não se perde nada, tudo se reaproveita. Então, pessoal, além da sanificação, da prensagem, da retirada da manipoeira, nós vamos passar pelo processo de desidratação que está dentro da prensagem. O processo de desidratação está dentro da prensagem, que é justamente a perda de água, porque quando ela perde água na prensagem, ela está desidratando e perdendo o que? Volume também. Então isso é normal e tem que acontecer. Logo depois dela passar pelos três processos, nós vamos para o processo um dos processos mais importantes. Qual é? O processo de torração. Lembrando que a partir do momento que a farinha ela é torrada, ela foi processada. Se ela porventura, como algumas casas de farinha, alguns farinheiros gostam de fazer, torram a farinha e depois de um tempo torram de novo, é o famoso esquentar. Só que a partir do momento que você faz esse novo processo, ela não é mais farinha de mandioca processada. Ela passa a ser a farinha de mandioca torrada. Então ela já perde as características dela, ok? Então assim, passou por esse processo, fizemos o processamento, que seria a farinha da mandioca. Então, pessoal, a partir do momento que ela passa por esse processamento da mandioca processada, que nós vamos obter a farinha de mandioca, nós vamos fazer o que? A classificação dessa farinha. Então, ela é fina, depois média, conhecida também como redonda, e também a grossa, farinha grossa, que tem algumas pessoas que gostam da farinha grossa. Então, ó, passou por esse processo de classificação, aí nós vamos fazer o que? Pesagem e rotulagem dessa farinha, tá bom? Aí agora nós vamos entrar na questão. Primeiro, por que é importante classificar? Segundo, porque é importante nós termos todo um processo de higienização, de boas práticas de manipulação dentro da casa de farinha. Isso tá em lei. E terceiro, nós vamos falar algumas coisas sobre a questão das portarias referente à manipulação de alimentos, tá bom? Primeiro, algumas normas e padrões dentro do nosso processamento da mandioca, dentro das boas práticas de manipulação de alimentos. Algumas normas devem ser seguidas, como a norma de padrão físico e químico e biológico da farinha. Por quê? O que quer dizer isso? Ela está assegurada na resolução normativa 12.78, que é da Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos, que diz o quê? Que é designado
farinha de mandioca seguido do seu nome vegetal. Por exemplo, farinha de banana, farinha de aveia, farinha de arroz. Então, esse é um das normas. O segundo, pessoal, são as características biológicas, que deve ser livre de qualquer sujidade, livre de resíduos, de todo material externo que venha contaminar nossa farinha. Por isso que é importante fazer a sanificação das raízes, tá certo? Outra questão, seguir os padrões microbiológicos. Está na portaria, tá? Na portaria 451 de 19 de setembro de 97, que diz o que? É indispensável as boas práticas no processamento da mandioca. Isso significa que nós devemos seguir essas boas práticas justamente para não ter o risco biológico, o risco de contaminação dessa farinha por outros agentes biológicos que nós podemos ter através do vento, micro-organismos, através da poeira e tal, terra. Então, através disso, nós também podemos ocorrer os riscos biológicos, tá bom? Então, assim, e ainda tem a questão da legislação, pessoal. A legislação do alimento, a legislação diz que alimento é toda substância que fornece ao nosso organismo nutrientes, vitaminas. Isso é o que a legislação diz de acordo com alimento. Que o alimento ele ainda pode ser um alimento in natura. O que é aquele alimento in natura? É aquele alimento que não precisa passar por um processamento. Por exemplo, a mandioca, ela é considerada também um alimento que nós podemos consumir in natura. Ou seja, nós fazemos o que? A questão da retirada da casca, que ele passou por um processamento, mas nós não retiramos todas as suas características. Nós podemos fazer o que? Por exemplo, naquelas variedades mansas, por exemplo, o aipim, fazer cozinhar ele e consumir. E ainda tem a questão dos alimentos considerados matéria-prima, né? Porque assim, falamos do alimento, o que é o alimento, que é toda substância que fornece ao nosso organismo nutrientes e vitaminas. Falamos do alimento in natura, que pode ser de origem também animal ou vegetal, e não precisa passar por um processamento para não fornecer algum nutriente. E também devemos conhecer também o que é matéria-prima, tá bom? Então, pessoal, a matéria-prima é uma substância que pode ser de origem animal ou vegetal, que passou por uma transformação também. Essa é uma matéria-prima transformada, tá bom? Então, assim, por isso que é importante nós conhecermos a legislação, as normas e as portarias, principalmente a portaria SUV de 1428, de 26 de novembro de 93, que é o quê? Que é a inspeção sanitária das casas de farinha. Toda casa de farinha, ela deve seguir as normas, padrões e também a questão da inspeção sanitária. E o que é que essa inspeção sanitária vai fazer com as casas de farinha? Ela vem trazer, pessoal, ela tem o caráter preventivo da gente prever um risco antes dele acontecer. Então, é o que? É ver onde tem acúmulo de sujidades, onde tem acúmulo de muitos resíduos, possa ser numa prensa, num recipiente que acumula massa, tá? na própria raladeira. Então, isso tudo, ela tem um caráter preventivo justamente para não ter risco lá na frente de contaminar a farinha.